como é na sua profissão quando você erra? Você vai lá, assume o erro, conserta? Mas às vezes isso não é possível. É sempre bom ter uma postura consciente, mas dependendo da área de atuação, corrigir uma falha pode não ser tão simples assim. Na medicina, por exemplo, um erro pode ser fatal para o paciente, que quando não morre, pode ficar com sequelas por toda a vida. Em uma situação como essa, saiba como e onde buscar ajuda. Uma brincadeira de criança e um machucado grave. Ao fraturar o braço em uma queda no quintal de casa, Josilene precisou fazer uma cirurgia. Isso foi em 2008 e poderia fazer parte das histórias de traquinagem da menina de 9 anos. Mas o problema não foi solucionado. Josilene até hoje sente dores e o braço ficou defeituoso. O pai acredita em erro médico. Eles queriam amputar o braço dela. Eles queriam amputar o braço dela, nós não deixamos. E aí, as enfermeiras que cuidaram lá, não deixaram também. Ela que tava com uma criança lá. Nós não deixamos de jeito nenhum, se reunimos para não deixar amputar o braço dela, que eles queriam, porque ele já estava sem paciência, eles lá. Segundo o Conselho Regional de Medicina, as denúncias por erro médico aumentaram nos últimos 3 anos no Piauí. O número passou de 31 em 2009 para 47 em 2011. Este ano, até o mês de julho, a entidade já recebeu 36 denúncias. Para que sejam apuradas, elas precisam ser registradas formalmente e só depois o CRM abre sindicância, que pode levar a punições que vão desde a advertência até a cassação do registro. Em toda a história da medicina no Piauí, apenas um médico teve o registro profissional cassado. Para que o caso seja configurado como erro médico, é preciso avaliar se houve negligência, imprudência ou imperícia do profissional. A cassação do registro equivale a uma pena de prisão perpétua. Você perde o seu emprego durante toda a vida. Estes casos são casos extremamente hediondos. Daí porque nós temos apenas um no Piauí, evidentemente que as primeiras punições, as primeiras letras de punições, são punições restritas, são punições privadas e que não aparecem para a mídia. Então daí porque eles acham, não, ninguém pune ninguém, não, são punidos, não fazem aparecer. Este representante da OAB explica que, além da punição administrativa, o médico ainda pode ser responsabilizado civil e criminalmente. Na questão administrativa em si, eles podem recorrer ao Conselho Regional de Medicina, que é quem apura, fiscaliza o exercício da profissão médica. E no âmbito do Poder Judiciário, nas questões de responsabilização na área civil, na área criminal, se for o caso, e até mesmo para pleitear a prestação de um serviço médico adequado. São muitas as circunstâncias que facilitam um erro médico, mas podem marcar para sempre a vida de um paciente. Há a formação de muitos egressos, muitos médicos, porque há um crescimento exagerado, injustificado das escolas médicas com má formação dos médicos. Os médicos são mal remunerados. De maneira que, com tudo isso, você aumenta a perspectiva de erro médico. Se eu tivesse condição, minha menina não estava de jeito aqui, não. Os danos podem ser leves, irreversíveis ou trágicos. Em qualquer caso, o paciente tem que percorrer o mesmo caminho. Ao vivo, vamos saber como as pessoas devem proceder nessas situações. Deixa eu conversar agora ao vivo com a minha parceira de bancada aqui, a Letícia Pereira. Letícia, boa tarde. Bom, você vai entrevistar uma advogada especialista no assunto, porque a situação é realmente difícil, quando envolve saúde e até mesmo a vida, Letícia. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos. Bom, Marcelo, quem suspeita que foi vítima de um erro médico deve adotar alguns procedimentos para pedir a reparação desse possível dano. E entre esses procedimentos está guardar toda a documentação que ele recebe no hospital, como, por exemplo, exames, ter acesso ao prontuário médico, porque esse é um documento que registra o histórico do paciente nessa instituição, que atendimento ele recebeu e que procedimentos foram aplicados nesse paciente, inclusive a medicação que foi aplicada nele. Nós vamos conversar com Cíntia Aires, que é da comissão, vice-presidente da Comissão de Saúde e Justiça da OAB do Piauí. Boa tarde. Que procedimento é que esse paciente deve adotar? Ele deve registrar boletim de ocorrência? O que ele deve registrar para pedir essa investigação? Bom, Letícia, boa tarde. O paciente, quando ele acha que foi vítima de um erro médico, o primeiro procedimento que ele deve fazer é um registro na delegacia, né? Ele tem que saber, ele tem que comunicar o fato às autoridades.
Dependendo do tipo de erro que ele foi submetido, o médico ele pode ser responsabilizado na esfera penal, na esfera civil, na esfera administrativa e na ética, que é o CRM que a gente acabou de ver. Além desse boletim de ocorrência que ele deve registrar na delegacia, ele também deve registrar uma denúncia no Conselho de Classe, ou seja, no Conselho Regional de Medicina, por quê? Isso. Se ele quiser que o médico seja responsabilizado pelo Código de Ética Médica, não é que é o CRM que vai ser o responsável por apurar os fatos e saber se o médico infringiu algum artigo do Código de Ética Médica, ele deve fazer uma denúncia no CRM. O CRM, então, vai apurar os fatos e, se for comprovado que talvez tenha acontecido uma possível infração ao Código de Ética Médica, eles abrem um processo. A senhora me falava há pouco que há muitas denúncias no caso de erro médico, mas poucas constatações de erro médico. Então, o que acontece? Além disso, o paciente também que se sentiu lesado, ele deve ingressar com ação na justiça pedindo essa reparação também? Isso. Depende do qual o objetivo do paciente. Se o paciente quiser entrar na justiça, por exemplo, para pedir uma indenização por conta de um erro, no suposto erro médico, ele vai ter que ingressar na esfera civil, um processo civil com pedido de indenização. Se o paciente foi vítima, por exemplo, de uma lesão corporal por conta de um suposto erro médico, o processo já vai correr na esfera penal. E aí, administrativamente, se ele for servidor público, vai correr o processo administrativo, onde vai ser apurado se houve falha na prestação deste servidor público, o médico, e na esfera ética, que é o Código de Ética Médica, no CRM. Só para a gente encerrar, uma pessoa que ela não tem condições de pagar por um advogado, por exemplo, onde ela deve buscar ajuda? Bom, ela deve buscar ajuda na Defensoria Pública do Estado, que ela vai tomar as providências, a Defensoria Pública vai funcionar como advogado particular. Ele vai relatar o que aconteceu e então o defensor público vai entrar com ação para ele. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Nós conversamos com Cíntia Aires, que é vice-presidente da Comissão de Saúde e Justiça da Ordem dos Advogados do Piauí. Marcelo. Obrigado, Letícia. Bom trabalho para você. Boa tarde.